Abra aí a sua Bíblia em Hebreus 13, 7 a 17. Pode colocar aí, Gui. Hoje nós vamos aprender ou relembrar, para alguns que já leram o texto, não é? Em outros, ou já ouviram a mesma mensagem, melhor, o mesmo texto pregado em outra oportunidade, né? Sobre as características do louvor que agrada a Deus. Vamos ler juntos? Características do louvor que agrada a Deus. E o que nós vamos aprender nesta noite, queridos? Somente através de Jesus Cristo podemos oferecer o louvor que agrada a Deus. Esse é o princípio que nós vamos aprender. E dentro desse texto, Hebreus 13, 7 a 17, ele tem uma particularidade muito importante quando se fala do tema imutabilidade. 5 destaques o autor de Hebreus veio fazer nesse texto. Primeiro, Adonai é e permanecerá imutável. Adonai mantém imutável o seu propósito de chamar também a todos os que creem para o seu reino através de Jesus Cristo. A citação anterior está em Hebreus 1:12, e essa citação está em Hebreus 6:17. Porque Adonai é imutável, e quando eu falar Adonai, já pense, é o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito. E porque Ele é imutável, tanto as suas promessas como o seu juramento se mantêm. Base, Hebreus 6:18. E o sacerdócio de Jesus Cristo, ele é imutável. Isso está em Hebreus 7, de 16 a 25. E, nesse texto, a pessoa de Cristo, ela é imutável. Então, o nosso Deus Trino não muda. Por isso que, queridos, e você que nos acompanha pelo canal, quem é salvo em Cristo é salvo em Cristo. O salvo em Cristo não perde a salvação. Por quê? Porque o nosso Deus Trino, ele é imutável. Seu amor não muda. Não é? As nossas emoções são variáveis. Somos como osciloscópio, também usando a ilustração do domingo passado. Mas o nosso Deus Trino, ele é imutável, porque ele é perfeito, amados irmãos. E nesse texto aqui, o que o autor vai tratar conosco? Tanto na antiga como na nova aliança, o Deus Trino quer de nós que o nosso louvor seja apresentado de forma agradável para honrá-lo dignamente e somente por meio de Jesus. Então, o louvor que nós devemos apresentar ao nosso Deus Trino, né? Vou relembrar aqui um conceito importante, porque quando pensamos teologicamente, anota aí, Júnior Madureira, quando nós estamos adorando, nós adoramos a trindade ontológica, o Pai, o Filho e o Espírito, que são iguais. Tem a mesma natureza, tem todos os atributos, são iguais. E quando nós oramos, é muito interessante notar que nós oramos para a trindade econômica. O que é a trindade econômica? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, onde para a nossa salvação, eles têm papéis definidos. Mas esses papéis definidos não fazem eles ser
eles serem maior ou menor que o outro. Por isso que, quando nós estamos no culto, a trindade ontológica recebe a nossa adoração, e a trindade econômica recebe a nossa oração. É isso que acontece durante o culto. E nós temos um princípio, que nós vamos ver esse princípio para nós, que é exatamente esse. Nesse texto, nós vamos, somente através de Jesus Cristo podemos oferecer o louvor que agrada a Deus. E nesse texto, nós vamos, pode jogar a segunda tela aqui, nós vamos encontrar 7 características desse louvor que agrada a Deus. Agora os irmãos vão ler comigo, para irmãos seguirem o raciocínio. Vamos ler juntos? Primeira característica: o louvor que agrada a Deus é inspirado nos fiéis que lhes pregaram a palavra. Base bíblica, verso 7. Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida. Imitai-lhes a fé. Detalhe importante, que aqui eu estou usando a versão Almeida, século 21. Portanto, o louvor que agrada a Deus é esse que é inspirado nos fiéis que lhes pregaram a palavra. O que está dizendo esse texto? Depois de apresentar todo o grupo antigo, os heróis da fé, como modelos a serem imitados, agora ele pede que observemos, e eles observassem também, aqueles que lhes proclamaram o Evangelho. Por que observar aqueles que lhes apresentaram Cristo? Por que observar aqueles que lhes tinham pregado o Evangelho? Qual é a razão? Eles deveriam observar a fidelidade deles, deveriam observar o fim da vida deles, e assim deveriam imitá-los. Esse é o objetivo. E aqui, algo importante se destacar, e aqui também é uma citação de Hebreus 11, quando está falando dos heróis da fé, que, apesar de não terem chegado, eles permaneceram fiéis. Apesar deles não terem chegado na sua jornada, eles permaneceram fiéis. Então, aqui continua a ideia do que? Persevera, observa o testemunho dessas pessoas, persevera na sua caminhada cristã, persevera na sua jornada cristã, persevera naquilo que lhe foi pregado. E algo importante, na vida cristã, o que tem mais valor não é como ela começa, mas como ela termina. Repito, na vida cristã, o que tem mais valor não é como ela começa, mas como ela termina. Porque, amados irmãos, algo importante a se destacar. A Escritura Sagrada, o próprio Senhor Jesus, na Escritura Sagrada, ele destaca muito bem: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Portanto, a marca do salvo é a perseverança. E o louvor que agrada a Deus é o louvor que nós nos inspiramos naqueles do passado que permaneceram fiéis à palavra. E é interessante notar que o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, 21, ele faz a seguinte citação: a Tíquico, irmão amado,
e fiel ministro no Senhor. Então, o que o texto está nos inspirando aqui, queridos irmãos, é que a adoração que agrada a Deus, a minha adoração, a tua adoração, ela tem que ser inspirada naquilo que nos foi pregado a palavra pelos pastores, como também dentro do contexto de Hebreus, por aqueles da lista de Hebreus 11, que permaneceram fiéis, apesar das adversidades. Então, amados irmãos, aqui já se subentende claramente, qual é o norte da adoração? O norte na adoração é a Escritura Sagrada. De onde que eu devo tirar os princípios da adoração? É na Escritura Sagrada. E aqui já está nas entrelinhas algo muito importante, a responsabilidade daquele que prega. Aquele que prega tem que estar fiel à palavra. Então, esse é um ponto inegociável. Aquele que prega tem que ser fiel à Escritura Sagrada. Essa é a primeira característica do louvor que agrada a Deus. Ele é inspirado nesses fiéis que pregaram a palavra. E também aqui já vai entrar o quê? O testemunho. O testemunho daqueles que lhe deram. Por isso que muitos almejam o ministério. Até pessoas despreparadas que nem chamada foram. Só que elas não entendem o seguinte: grande é a responsabilidade e grande é a prestação de contas. Muitos aí se atribuem pastores, mas não estão entendendo que no dia do juízo, quem vai primeiro ser cobrado são os líderes, são os pastores, são aqueles que cuidaram da igreja do Senhor, assim como no Antigo Testamento, dentro das quedas da nação de Israel e da nação de Judá, os primeiros a serem cobrados foram os reis. Porque eles deveriam dar testemunho, eles deveriam conduzir o povo à adoração ao Deus Trino, e isto eles não fizeram. Então, estar na liderança é um grande privilégio, só que é uma grande responsabilidade, porque os fiéis precisam se inspirar no líder, para que esse líder adore e serve ao Deus Trino, assim os fiéis o façam também. Mas há uma segunda característica do louvor que agrada a Deus. Vamos juntos? Segunda característica, o louvor que agrada a Deus é aquele que reconhece que Jesus Cristo é imutável. Base bíblica, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amados irmãos, e aqui nos traz à memória Maria Madalena, quando seu irmão estava morto há 5 dias, e ela disse: Senhor, eu sei, se tu estivesses aqui, ele estaria vivo. Ah, mas Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no futuro. Ou seja, aquelas irmãs tinham um Deus Trino, poderoso se estivesse presente, mas que ele era poderoso para o futuro. Mas ele não era poderoso agora. E amados irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito
o Adonai, como ele é apresentado no Antigo Testamento, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A minha confiança nele, a sua confiança nele, tem que ser a mesma. O Senhor Jesus, ele é imutável. E aqui havia um grande estímulo para que seus leitores continuassem firmes no Evangelho, não é? Superior, né, aos heróis da fé, que olhassem para o Senhor Jesus, porque ele é imutável, ele não muda. E, amados irmãos, nós vamos encontrar isso lá em Mateus 26, 42, a seguinte afirmação: retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se for possível, afastar este cálice, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ou seja, dentro da imutabilidade do Senhor Jesus, ele suportou. E ele perguntou para Pedro: você pode beber esse cálice que eu beberei? Só que não era um copo d'água, não era uma taça de suco de uva, mas era a morte. E Pedro, inocentemente, precipitadamente, disse: com certeza, Senhor. Eu falei: tá bom, então você vai ser um dos que vai morrer. Foi isso que aconteceu. Por isso, cuidado com o que você fala. Posso, Senhor? Jesus pergunta: você pode beber o cálice que eu bebi? Não, conta comigo, Senhor. Então, meu querido, minha querida, prepare-se para morrer por Cristo. Porque Jesus estava falando do cálice da morte, e ele perseverou, não retrocedeu a isso. E por que ele coloca essa ilustração? Porque eles estavam sendo pressionados a voltar para trás. Só que o Senhor Jesus, apesar de ser um momento tão difícil, onde ele suou sangue, o Senhor Jesus foi aquele que não retrocedeu a tudo isso. E, amados irmãos, algo importante se destacar: quando Jesus veio ao mundo, ele deixou temporariamente a sua glória, para ser humilhado por amor de nós, humanidade caída. Mas, quando retornou, ele retornou maior. Ele retornou, como o próprio texto de Hebreus fala, aperfeiçoado, para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, amados irmãos, o louvor que agrada a Deus é aquele que reconhece que Jesus continua o mesmo. E também continua o mesmo em termos salvífico. A salvação é em Jesus Cristo, ela continua em Jesus Cristo, e ampliando o próprio conceito aqui da imutabilidade do Senhor Jesus, o poder no nome do Senhor Jesus continua o mesmo. Igreja do Senhor Jesus, quando necessário for, use o poder do nome do Senhor Jesus. E até contra ações malignas. Percebeu a ação maligna? É em nome do Senhor Jesus que a coisa se resolve, que o problema se resolve. Certo anjo caído disse em uma situação em certa igreja, isso está contido num livro: eu só saio num poder maior que o nome de Jesus. E quem estava lá acreditou. É lógico que depois Deus manda o seu servo para corrigir a situação.
E esse servo do Senhor, que é conhecido meu e da Cel, não é? Ele falou assim, não, a Bíblia é muito clara, o poder está no nome do Senhor Jesus. Então, amados irmãos, Ele é imutável, e o louvor que agrada a Deus, Ele reconhece esse Jesus imutável, esse Jesus que não muda, esse Jesus que é o nosso Redentor, esse Jesus que é o nosso sumo sacerdote, que era exatamente isso que estava acontecendo nesta igreja espalhada na Itália. Qual que era a pressão? Para que eles voltassem às práticas judaizantes. Só que o autor de Hebreus fala claramente, o louvor que agrada a Deus é aquele que reconhece que Jesus ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim é o nosso Deus Trino. Então, que a nossa incredulidade não limite o poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Saibamos essa verdade. Mas há uma terceira característica aqui. Vamos lá? Aí. Juntos? Terceira característica. O louvor que agrada a Deus é aquele que se fundamenta na doutrina saudável e pura. Diz o verso de número 9 que você está vendo aí na tela. Não vos deixei levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por alimentos que não trouxeram benefício algum aos que se preocuparam com eles. O que está acontecendo aqui? Primeiro, doutrina significa um corpo de afirmações teológicas pelas quais vivemos e nas quais baseamos a nossa fé. Mas outros interpretam como usos e costumes. Por exemplo, para os homens, o dever de usar terno. Para as mulheres, o dever de não usar joias. E também, em alguns grupos, não usar maquiagem. E por aí vai. Isso é uso e costume. Amados irmãos, porque doutrina é a palavra de Deus. E aqui, o que estava acontecendo? Eles estavam sendo pressionados a voltar aos costumes antigos da velha aliança, voltando ao sacrifício de animais lá no templo de Jerusalém, não é? Como também a proibição de comer alimentos que no Antigo Testamento não se deveria comer. Como, por exemplo, alimentos que vêm do porco, toicinho, etc. e tal. Então, eles estavam pregando que eles deveriam voltar às práticas antigas para serem fortificados. Só que o texto ele é muito claro. Não são usos e costumes, amados irmãos, que vão nos conduzir à santificação. E algo importante também a se destacar. O pastor da igreja local não está aqui para ditar regras. Tem até um grupo, é um livro muito antigo, que até ele dizia, provavelmente eles mudaram alguma coisa, mas antigamente dizia que o homem não pode usar terno rachado. O que é o terno rachado? É aquele terno que tem ou corte aqui atrás no meio, ou aquele outro terno
que tem um corte lateral, que é para o homem colocar a mão no bolso. Então, dizia esse grupo, que o homem deve usar aquele terno que é todinho fechadinho, porque esse é o terno que agrada a Deus. Irmãos, isso é uso e costume, isso é moda, não é? E moda vai e moda vem. Então, amados irmãos, hoje, dentro da nova aliança, quem deve direcionar-nos é o Espírito Santo de Deus, que relembra a palavra e nos fortifica na graça. É o Espírito Santo de Deus. Não é diretrizes colocadas por homens influenciados pelo momento cultural. Não é nada disso. Então o autor quer nos ensinar aqui que nós devemos permanecer na verdade do Evangelho. Nós precisamos permanecer na verdade do Evangelho. É lógico que o cristão é aquela pessoa que tem bom senso. Ninguém vai de terno na praia. Ninguém vai de terno na piscina. Como também ninguém vai de roupa de banho no fórum. Não é, Rose? Não é, Marcos? Não, se você nem entra. Então, o que manda é o bom senso e a direção do Espírito Santo de Deus. Então, não podemos nos deixar levar por ensinos diversos e estranhos, fruto de uma hermenêutica duvidosa, mas sejamos fortificados na graça de Jesus. Traduzindo a fala do autor de Hebreus, é bom não nos deixemos levar por doutrinas diversas e estranhas, pois é bom que a mente seja fortificada na graça. E quem é a graça? A graça é Jesus. É Ele que deve nortear a minha vida, é Ele que deve nortear a sua vida. E nós aprendemos, no domingo passado, sobre a seguinte verdade: o que é santificação? São regras do Antigo Testamento? Não. Santificação, pensando em nova aliança, é eu e você, nós buscarmos o caráter de Cristo nas nossas vidas. Buscarmos o caráter de Cristo na nossa vida. A Escritura Sagrada é clara, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? É Jesus. Isto é santificação. E é lógico, quem busca o caráter de Cristo, naturalmente, vai ser uma pessoa, homem e mulher, de bom senso. Isso será um resultado natural. Por isso que o louvor que agrada a Deus, ele está fundamentado na Escritura Sagrada, queridos irmãos. Quarta característica que esse texto nos ensina, essa precisa ser bem explicada, porque aqui está um ritual da antiga aliança. Mas vamos ler juntos? Quarta característica: o louvor que agrada a Deus é aquele que tem como objetivo a Nova Jerusalém, a cidade permanente. Nos versos 10 ao verso 14, nós vemos aqui algo muito importante. Primeiro quero ler o 10, porque aqui está fazendo uma referência ao sacrifício que era feito, aos dois sacrifícios que eram feitos, tanto no tabernáculo como no templo. Temos um altar do qual os que servem no tabernáculo
não tem direito de comer. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. O que está acontecendo aqui e o que acontecia na antiga aliança? Durante a adoração eram trazidos 2 animais. Um animal como adoração, ele era queimado dentro do perímetro do tabernáculo, e este animal que era sacrificado para adoração, era ali tirado a parte boa, a parte comestível, para os sacerdotes e para os levitas. Só que havia um outro animal que era sacrificado, e vocês vão até lembrar da expressão, bode expiatório. Aqui está falando do bode expiatório. O bode expiatório, como é que era? Era imposto as mãos sobre o animal, como uma ideia de transmissão do pecado do povo para aquele animal. Aquele animal era levado para fora do arraial, fora do acampamento, fora do perímetro, e ali ele era sacrificado totalmente, queimado totalmente. E para este animal não era permitido para os sacerdotes ou para os levitas retirar a parte boa, carne, couro, alguma coisa assim. Não, o animal teria que ser queimado totalmente. E a partir dessa visão, desse animal fora do acampamento, animal sacrificado pelo pecado, vem aqui o paralelo do Senhor Jesus Cristo, porque o verso 12 e o verso 13, o que ele diz? Por isso, para santificar o povo por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da cidade. Ou seja, este animal que era levado para fora do perímetro do tabernáculo e também perímetro do templo, significava o quê? Significava Jesus Cristo, que foi crucificado fora do perímetro do templo, amados irmãos. Quem foi o bode expiatório? O bode expiatório, pela minha vida, pela tua vida, foi o Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Foi Ele que morreu pelos meus pecados, foi Ele que morreu pelos teus pecados. Então, o que cabia aos hebreus? Um detalhe importante, verso 14: pois aqui não temos cidade permanente, mas buscaremos a que virá. O que está dizendo aqui? Algo importante. Cabia a cada hebreu e a nós sair da antiga aliança, não voltar para a antiga aliança, que era a pressão, sair da antiga aliança e permanecer em nova aliança, não voltar às práticas antigas, não voltar a ritos antigos. E algo importante que ele vai destacar aqui no texto: levando a afronta que ele sofreu. Levando a afronta que ele sofreu. Ou seja, queridos irmãos, quem quer andar com Jesus tem que pagar o preço. Você quer andar com Jesus? Tem que pagar o preço. Você quer viver por Cristo? Tem que pagar o preço. Esse foi o recado para os hebreus. E eles tinham duas pressões. Se eles voltassem, como já mencionamos aqui em outras oportunidades, eles não teriam a pressão do Império Romano. Por quê? O judaísmo era a religião legal. Segundo, eles não teriam a pressão da religião judaica.
Porque todo mundo ia ficar contente que o povo hebreu abandonou Jesus e voltou à prática da antiga aliança. Mas, se eles se dispusessem a receber a afronta de Jesus, eles iam ganhar ou permanecer com os dois inimigos, os judaizantes e o Império Romano. Então, amados irmãos, quem quer andar com Cristo, quem quer realmente escolher o que é o correto, o que é o certo, quer andar com Jesus, deve estar preparado para a afronta, para o sofrimento. Mas, um detalhe importante, quando ele fala, sai de Jerusalém, por que ele está dizendo isso? Porque não é ali a cidade permanente, mas é a Nova Jerusalém. Base bíblica, Apocalipse 21, de 1 a 8. Amados irmãos, e quando nós falamos, nós aprendemos com Spurgeon que a gente ia morar no céu. Mas se eu leio corretamente a Escritura Sagrada e leio corretamente Apocalipse 20, 21 e 22, o que eu vou descobrir? Que o céu vira novo céu. A terra vai virar uma nova terra, onde não haverá mais noite. A Jerusalém não é mais aquela, porque virá nova Jerusalém, que desce do céu, e dentro dessa nova Jerusalém, tem algo muito importante, tem os dois tronos, o trono do Pai, o trono do Filho, dois tronos, e ali, todos os santificados entrarão para adorá-lo. Então, queridos irmãos, nós buscamos a cidade futura, a nova Jerusalém, na nova terra, onde nós vamos ver face a face, porque fomos santificados em Cristo Jesus. Por causa dele, nós vamos adentrar essa nova Jerusalém, toda em ouro. E ali, vamos ver o Pai, vamos ver o Filho. E é muito interessante notar que em toda a Escritura Sagrada, não é o homem que vai até Deus, mas é Deus que vem até o homem. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, foi Deus que foi até ele. E a encarnação do Senhor Jesus é a grande prova desse amor, porque lá na eternidade, conforme Hebreus capítulo 10, Jesus, a Trindade conversou, a Trindade decidiu e Jesus foi enviado. E sempre gosto de destacar o grande amor de Adonai, o grande amor do Deus Trino, que nos amou antes da fundação do mundo. Que grande amor é esse? Ele amou a criatura caída, que iria cair antes da fundação do mundo. Algo que nenhum teólogo vai explicar, este amor imensurável, que é o amor do nosso Deus Trino, pela minha vida, pela tua vida também. Mas há uma quinta característica da adoração que devemos a Deus. Vamos lá? Quinta característica: o louvor que agrada a Deus é aquele que é feito com lábios que confessam o seu nome. Diz o verso 15: assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor.
que é fruto dos lábios que declaram publicamente seu nome. E esse texto ele tem vários respaldos no Novo Testamento. Primeiro ponto, queridos, o louvor a Deus só pode ser dado por intermédio de Jesus Cristo. O homem natural, falhado na face da terra, tenta adorar a Deus, mas essa adoração ela é rejeitada. Por quê? Porque existe um problema: pecado, a natureza pecaminosa. Por causa disso, torna-se uma barreira para a adoração ao nosso Deus Trino. É por essa razão que lá em João 4:24, Jesus disse à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O que significa isso? Em espírito. Só podemos adorar, melhor, só pode adorar a Deus aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, aquele que tem a verdade e conhece a verdade. João deixa bem claro, quem é essa verdade? A verdade é Jesus. Então, por mais que o homem natural, bem intencionado, queira adorar a Deus, ele fica impedido, se ele não for por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Mas quando confessamos e estamos concordando com Ele e reconhecendo Jesus como nosso Senhor, e aqui mais um detalhe importante: a minha vida de entrega a Cristo, a sua vida de entrega a Cristo, envolve confissão. É fruto dos lábios que declaram. Meu querido, que nos acompanha pelo canal, receber Jesus com oração silenciosa não vale. Você tem que declarar com a sua boca, para que o diabo ouça que você não é mais escravo de Satanás. Você tem que declarar com a sua boca. É regra, não colocada por homens, mas colocada pelo Senhor Jesus. Se confessares com a sua boca. Por quê? Algo importante, fundamental. Precisamos, o homem precisa romper com o reino das trevas. O homem precisa romper com o reino das trevas. E só há uma maneira de romper: confessando. Por isso, nossos pastores batistas do passado cometeram um grave erro durante as mensagens evangelísticas. Ore aí no seu lugar, em oração silenciosa, confessando Jesus. Não. Não está no texto, não está na palavra. Não é oração de pensamento. É verbalizada mesmo, do fundo da sua alma, confessando: Jesus Cristo é o meu Senhor. E quando eu digo isso, eu rompo com o reino das trevas, queridos irmãos. A regra, ela é muito clara. O problema é, pastores instruíram mal suas igrejas, no momento evangelístico. Não é oração silenciosa, eu tenho que confessar. E quando eu confesso, eu me torno um verdadeiro adorador. Por quê?
Romanos 12, 1 e 12, ele vai confirmar isso. Os verdadeiros adoradores, Romanos 12, 1 e 2 fala muito claro, que é um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, e algo importante, é somente em Jesus. Por isso que eu sempre digo, amados irmãos, nós precisamos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável. Então, é essa adoração que eles precisavam entender. A adoração agora é viva. Não é mais um cordeiro morto. Porque o cordeiro que estava morto reviveu. E esse cordeiro é Jesus. Agora, a adoração da igreja, ela é através de Jesus Cristo, com o nosso sacrifício vivo. Nosso sacrifício vivo. Então, queridos, sejamos gratos e adoremos com os nossos lábios, alegremente ao Deus Trino. Mas lembrando, o louvor que agrada a Deus é pelos lábios que confessaram: Jesus Cristo é o meu Senhor. Isso, amados irmãos, é inegociável. Essa adoração, ela é inegociável. Mas, continuando, há uma sexta característica. Vamos lá juntos? Sexta característica. O louvor que agrada a Deus é aquele que valoriza a mutualidade na cooperação. Ele volta ao tema que nós trabalhamos no domingo passado, ou versos anteriores, e ele diz novamente: mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Então, não era sacrifícios de animais, mas era o sacrifício do cuidado, da empatia com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é muito claro que ele usa a expressão aqui no imperativo. E qual o destaque dele? Dentro desse verbo imperativo: não devemos negligenciar o fazer o bem e repartir o que temos com os necessitados. Quando assim fazemos, nós estamos agradando a Deus. Quando a igreja socorre, quando a igreja ajuda, quando a igreja dá suporte, primeiro aos domésticos da fé, nós estamos agradando a Deus. Então, Deus Trino se agrada desta mutualidade. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ter empatia. Empatia pelo próximo. E é interessante notar que lá em Atos 2 e 3, também na instituição dos diáconos, havia uma ordem: cuidai dos órfãos e das viúvas. Todo cuidado. É papel da igreja cuidar, queridos irmãos. Isso é ato de adoração. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas vão em megas igrejas, onde você nem sabe quem está do teu lado. Você entra, você sai, e dentro desse contexto nosso paulistano, você não dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para ninguém.
E além do problema eletrônico da frieza de relacionamentos. Só que a igreja do Senhor Jesus não pode perder o valor da comunhão, o valor da comunidade. E sempre lembrando que a adoração é para quem está presente, não para quem está ausente. Não existe adoração online. Existe reunião online, né, Júnior? E é uma benção, porque não precisa pagar nem avião, nem hotel. Existe estudo online, mas o culto não modernizou, não. Quando você não está aqui, meu querido, eu falo com muito amor e carinho, quando você não veio, você não adorou. Simplesmente isso. Porque o Espírito Santo não usa internet, não usa os bytes da internet como meio de ação, não. Você tem que estar aqui, se você quer adorar. Aqui, ou logicamente, em outra comunidade que adora o mesmo Deus trino. Queridos irmãos, o culto a Deus, a adoração a Deus, ela sempre vai ser física, porque é regra da Escritura Sagrada. E a última característica do louvor que agrada a Deus é este. Vamos juntos? Sétima característica: o louvor que agrada a Deus é aquele que respeita e honra os seus líderes espirituais. Verso de número 17. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Amados, o autor de Hebreus, e nem o pastor aqui presente, está puxando a brasa para a sua sardinha, tá? O autor de Hebreus está dizendo claramente que o louvor que agrada a Deus é aquele que honra o quê? Os ensinamentos proferidos pelos servos do Senhor. E aqui ele listou, amados irmãos, os servos do Senhor do passado. Como também o autor de Hebreus está falando aos seus leitores aqui, que obedeçam a orientação que eu estou lhes passando. Qual era a orientação? Não voltem para o judaísmo. Não voltem às práticas da antiga aliança, mas continuem adorando o Cordeiro que está vivo. Então o autor de Hebreus está exortando aqui a igreja, olha, não caiam nessa pressão judaizante. Como aquele grupo falou assim, não, você tem que guardar o sábado, se você não guardar o sábado, Deus vai ficar triste. Não, isso é prática judaizante. Eu não vou comer aquele feijãozinho que eu comi hoje de manhã, já pequei, porque estava cheio de pedacinho de carne de porco, né, Rose? O pastor comeu tudo, viu? Então, amados irmãos, isso é legalismo. Não podemos voltar a essas práticas, porque nós vivemos a nova aliança. Este era o recado. O louvor que agrada a Deus honra os líderes. Como é que eu honro um líder? Como é que eu honro o pastor da minha igreja, seja eu, seja outro? Quando eu obedeço. O pastor? Não, quando eu obedeço a palavra. Quando eu obedeço a palavra, eu estou honrando. E o autor de Hebreus usou, para a expressão obedecer, ele usou o presente imperativo médio, e para a expressão submeter,
ele usou o presente imperativo ativo, ou seja, tanto obedecer como se submeter. Por quê? Porque servos do Senhor estão proferindo a palavra. Estão proferindo a palavra. Amados irmãos, uma ilustração que eu aprendi lá com o pastor Haroldo, ele gostava de contar a ilustração, né? Eu lembro mais a ilustração que o sermão. Mas a ilustração era, o rapaz ficava assim, ó. Aí o pastor no final do culto perguntou, mas por que você fica o tempo inteiro, está com dor de ouvido? Está com algum problema? Ele ficava assim, ó. Aí o personagem respondeu, é que eu quero que a mensagem entre por esse ouvido, mas não saia por esse. Irmãos, é lógico que é uma ilustração, mas a mensagem ela tem que entrar aqui na minha mente, na minha cachola, na tua mente, e ficar, e permanecer, e não permitir, lembrando aqui da parábola dos 4 tipos de solos, que vem um dito cujo, como falava uma querida ovelhinha minha, Hilda, e roube a palavra que acabou de ser pregada. Há indivíduos que no culto, amados irmãos, em todas as igrejas, que virou as costas, pegou o carro ali, se o pastor mandar a pergunta, hoje no moderno WhatsApp, qual foi o texto que eu preguei? A pessoa, não lembro. Amados irmãos, honrem aos líderes espirituais, como? Obedecendo. Por quê? Para que aconteça o seguinte, porque eles cuidam da igreja, como também eles vão prestar contas. Detalhe importante, amados irmãos, os líderes da igreja hão de prestar contas. Por isso, quem está aqui na frente, seja eu, seja outro, não pode ficar falando bobagem. Não pode ficar falando coisas, são coisas mesmo, que não estão na Bíblia. Nós estamos aqui para transmitir princípios, transmitir verdades, e verdades que transformam. Porque um dia eu vou chegar lá como ovelha. Só que a ovelha que teve uma responsabilidade. E Jesus vai falar para todos os pastores, o que você fez com a minha igreja? O que você fez com a minha igreja? Amados irmãos. E quando a igreja honra, o que acontece? Esses pastores exercem um ministério com alegria, leveza e satisfação. Por quê? Porque a igreja de Cristo está ouvindo o Senhor Jesus. Quer deixar um pastor feliz? Ouça a palavra, pratique a palavra. É assim que deixa um pastor feliz. Viva a Escritura Sagrada. Essa é a recomendação do autor de Hebreus. Concluo, amados irmãos, e nesse texto nós vamos encontrar algumas verdades. Quais foram elas? As 7 características desse louvor que agrada a Deus. É inspirado nos fiéis que lhe pregaram a palavra. É aquele que reconhece que Jesus Cristo é imutável.
é aquele que é que se fundamenta na doutrina saudável e pura, é aquela que tem como objetivo a Nova Jerusalém, a cidade permanente. É aquele que é feito com lábios que confessam o seu nome, o nome de Jesus. É aquele que valoriza a mutualidade na cooperação. E é aquele que respeita e honra os seus líderes espirituais. Mas, falando agora para mim, cabe aos líderes a responsabilidade de doutrinarem corretamente aqueles que Adonai colocou sobre seus cuidados. Por quê? Falando para mim. Um dia, eu e outros pastores, não só batista, mas de outras igrejas sérias também, vão prestar contas do que foi feito com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, vamos ser verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Vamos cada um de nós aqui sermos verdadeiros adoradores. E lembrando, só pode adorar aquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus. O homem natural tem a boa intenção, mas não é com boa intenção que se adora ao Deus Trino. É por intermédio de Jesus Cristo. Quem diz isso não é o pastor Gilberto. Quem diz isso foi o próprio Senhor Jesus, em João 4:24. Queridos irmãos, então, que sejamos verdadeiros adoradores. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque temos o privilégio em Cristo Jesus, através do conhecimento da sã doutrina, que aponta para Ele, o nosso Redentor, o nosso sumo sacerdote. Obrigado, Senhor, porque foi através de Cristo, o bode expiatório, a ovelha, o cordeiro que morreu na cruz, que tira o pecado do mundo, que nos tornamos verdadeiros adoradores. Senhor, que nós possamos caminhar no caminho da verdadeira adoração. E também quero pedir em nome do Senhor Jesus, que, se porventura há aqueles que fizeram aquela oração silenciosa de entrega de vida para Jesus, que essa vida seja tocada e que ele verdadeiramente, esta pessoa, possa publicamente verbalizar uma oração falada, entregando a sua vida a Cristo. Que isso seja uma verdade. E que cada um de nós aqui sejamos, Senhor, verdadeiros adoradores, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. E por isso vamos também louvar nesse instante